Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Então, o tio Dudu está com muita saudade de todos vocês. E em nome de Jesus, em breve nós estaremos juntos para estudar, a palavra de Deus lá na igreja, na nossa sala, todo mundo juntinho, como era antes, tá bom? Então vamos continuar orando para que tudo isso passe e que a gente volte a ir para a igreja como era antes. Vamos orar, pedir a Deus orientação para mais essa aula de hoje. Então, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este dia e por tudo que tu vais fazer na nossa vida, Senhor, durante este domingo. Te pedimos que o Senhor abençoe esta aula, ajude cada criança a entender e a aprender mais sobre Ti, Senhor. Me ajude a estar explicando da melhor forma a Tua palavra para essas crianças. Abençoe seus pais, abençoe seus lares, guarde de todo mal. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vamos lá para mais uma aula. Acredito que todos vocês estão super curiosos, para saber a aula de hoje. Então, o título da nossa lição de hoje é Pescando com Jesus. Então, crianças, será que o título dessa lição aí está dizendo que pescando com Jesus? Será que Jesus, em algum momento, quando ele esteve aqui na terra, como homem, ele saiu para pescar com os discípulos dele ou com alguma outra pessoa? Então, ele saiu, mas não dessa forma que a gente imagina, Quando se fala pescar, a gente imagina que alguém foi até o mar, foi até o rio e fez lá a pesca de peixes ou de algum outro animal aquático, Mas não foi bem esse tipo de pesca que Jesus fez e que a gente vai ver na nossa lição de hoje, tá bom? Então vamos lá. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Então, crianças, cada lugar que Jesus chegava para pregar, sempre havia muita gente em sua volta. Tinha muita gente ali que realmente estava com o coração aberto, com o desejo de ouvir a palavra de Deus e aprender, que era o que Jesus estava fazendo, ensinando. Mas tinha outros que se aproximavam de Jesus, se misturava ali na multidão, não para ouvir a palavra de Deus, e sim para procurar algum defeito em Jesus, ver se ele falava alguma coisa errada para poder julgar e condená-lo. Mas isso nunca aconteceu, porque Jesus nunca fez nada de errado, nunca falou, nem nunca pensou. Continuando aqui. Então, Jesus viu alguns pescadores e aproximou-se de 2 barcos que estavam na praia. Pediu a Simão Pedro que lançasse as redes ao mar. Ele ficou confuso, pois já havia passado a noite inteira ali,
jogando as redes de um lado para o outro e nada conseguiu pescar. Então, crianças, depois que Jesus fez, né, toda a pregação ali para aquelas pessoas, ele se voltou, né, para o Simão Pedro e fez esse pedido para ele. Só que Simão Pedro, junto com outros pescadores, eles tinham passado a noite inteira naquele lugar, né, lá no mar, e tentando pescar. E todas as vezes que ele jogava a rede, que puxava, a rede vinha da mesma forma que foi, né? Sem peixes, sem nada. Ele não estava conseguindo então pescar. Consequentemente, né, como aqui diz que ele passou a noite inteira, então ele estava cansado daquilo, né? E aí ele precisava descansar, ele com certeza ia para casa descansar para que na noite seguinte voltasse para poder então pescar de novo, né? Tentar pegar peixes. Só que Jesus vira para ele e pede para que ele lance, né, a rede ao mar. Então ele fica confuso, né? Mas ele faz uma coisa, mas obedeceu e lançou a rede. Veja bem, crianças, mesmo cansado, mesmo tendo passado a noite toda pescando, tentando pescar, né, e não conseguiu, quando Jesus disse isso para ele, ele até poderia dizer, né? Ele disse: não, Jesus, eu passei a noite aqui inteira jogando a rede ao mar e não peguei um só peixe. Eu estou cansado, eu vou descansar e quando for de noite é que eu venho tentar novamente. Mas ele não fez isso, né? Então ele obedeceu. E aí ele volta lá no mar e joga a rede. E diz o seguinte aqui, ó. De repente começou a encher o barco com muitos peixes que vinham na rede. Veja só o que aconteceu. Um ato de obediência fez toda a diferença. Com certeza, durante toda a noite que ele passou, ele não jogou a rede uma vez. Ele jogou a rede por muitas vezes no mar e não conseguiu pegar nada. E uma só vez que ele jogou a rede, obedecendo a ordem de Jesus, ele conseguiu pescar. E muitos peixes, como diz aqui, muitos peixes vieram na rede. E o barco começou a se encher tanto, né, que eles ficaram maravilhados. Diz aqui, ó, que pesca maravilhosa. Eles ficaram maravilhados com tudo aquilo que eles estavam vendo, com aquele milagre que estava acontecendo. Ó, jamais tinham visto tão grande milagre. Que lindo, né, crianças? Que maravilhoso. Eles viram um milagre acontecer ali naquele lugar. Assim que deixaram os barcos em terra, Jesus chamou Simão Pedro para segui-lo. Então, quando eles voltaram, né, para cá, para a beira da praia, Jesus então chamou o Simão Pedro e convidou para que Simão começasse a seguir ele, ou seja, ser discípulos dele, ser um dos discípulos dele, né? E Simão Pedro mais uma vez obedeceu aquele chamado, né? Deixou tudo e atendeu ao chamado de Jesus. E aí, crianças,
Simão Pedro, ele não deixou de ser pescador. Como eu disse lá no início, referente o título da lição, que eu disse, será que Jesus pescou? Foi a uma praia, foi a um rio e pescar? Não, né? A pesca que Jesus fez e que Jesus convidou Simão Pedro para fazer junto com ele é pescar homens, é pregar a palavra de Deus, fazer com que todas as pessoas conhecessem Deus, soubessem que há um Deus único que é poderoso, amoroso, misericordioso, que quer o nosso bem todos os momentos da nossa vida. Mas para isso, a gente precisa, para a gente desfrutar desse amor, desfrutar dessa misericórdia, desfrutar de muitas coisas maravilhosas que Deus tem para nós, a gente precisa também fazer a nossa parte. Nós precisamos obedecer. Se o Simão Pedro não tivesse obedecido à ordem de Jesus, ele não teria pego nenhum peixe naquele dia. Ele tinha voltado para casa da mesma forma que saiu, sem nada pescado, só com as redes mesmo. Mas, como ele obedeceu e ele seguiu a ordem de Jesus, então ele pescou, voltou para casa com muitos peixes. E depois, na segunda vez que Jesus chamou ele para seguir, né, para ser seu seguidor, então ele começou agora a pescar homens, pregar a palavra de Deus e fazer com que aquelas pessoas conhecessem e se convertessem a Deus. E é isso que nós hoje fazemos, né, crianças? Que vocês também podem fazer, independente da idade de vocês. Vocês também podem pregar a palavra de Deus e ser pescadores de homens, como a palavra de Deus lá diz. Que é pregar a palavra e fazer com que aquelas pessoas tenham o conhecimento desse Deus maravilhoso que a gente serve e também vir servi-lo. É claro que nem todo mundo vai querer, mas isso é com cada um, né? Eu vou prestar conta a Deus pelo que eu faço. Cada um de vocês vão prestar conta a Deus do que vocês fazem. Então, a gente tem que fazer só o que Deus pede, levar a palavra dele. Mas se a pessoa vai aceitar ou não, se ela vai obedecer, né, a esse chamado ou não, aí isso aí já é com ela. A gente não tem mais nada a ver com isso. Tá bom, crianças? Então essa aula de hoje, a gente vai poder refletir na obediência, o milagre, né, que a gente viu ali também, o milagre, e que a gente deve ter fé em Deus, mesmo diante da situação difícil que a gente estiver passando, porque o milagre vai acontecer, e ser obediente a ele. Então espero que todo mundo tenha entendido a mensagem de hoje e que a gente não venha perder a nossa fé em Deus, porque o milagre vai acontecer, e sempre estejamos obedientes à palavra de Deus. Tá bom, crianças? Então, o desafio que eu tenho para vocês é dizer o meu nome, Tio Dudu, que deu a aula, e eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria que vocês lessem lá no livro de Lucas, no capítulo 5, no verso do 1 ao 11. Vocês vão escolher
um verso. Vocês têm 11 versículos. Vocês vão escolher apenas um. E vai memorizar. E na hora lá de fazer o desafio, vocês vão dizer esse versículo, tá bom? Se caso você não conseguir memorizar, não tem problema. Você pode pegar a Bíblia e ler aquele versículo que você escolheu, tá bom? Porém, você precisa dizer qual é o versículo que está lendo, tá certo? Então, se eu escolhi o verso 2, então eu vou dizer Lucas, capítulo 5, verso 2, porque foi o verso 2 que eu escolhi. Aí eu vou ler aquele versículo. Então, cada um que escolheu o versículo vai dizer qual é o número daquele versículo e vai ler ele em seguida, tá bom? Ou vai, se tiver memorizado, aí vai recitar, ok? Esse é um desafio diferente que eu bolei aqui pra vocês, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, tá? Amo todo mundo e um beijo no coração de cada um e desejo estar juntinho de vocês em breve, tá bom? Pra gente estar se abraçando, estar conversando, estar estudando junto a palavra de Deus, tá bom? Tchauzinho.